Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 1, verso 14, verso 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celeste, Santo, ó Senhor, eu te agradeço pelo banquete espiritual de participarmos de profissão de fé e de batismo, que alimentam as nossas almas no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo em vista que apontam para a realidade espiritual da nossa salvação. Mas agora vamos ainda ser mais alimentados pela palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo fala conosco pelas Escrituras, e nós agora queremos ouvir a voz do Teu Filho para a nossa salvação, para a nossa edificação. Deus Santo, abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Ouvi-la para a salvação e frutificação é algo, ó Deus, antinatural a nós seres humanos pecadores, mas cremos no Teu Espírito Santo e cremos que Ele é poderoso para agir e falar conosco nessa noite. Que o Senhor me dê a graça de ser fiel e fazê-lo para a Tua glória, e abençoe o Teu povo para que seja fiel ao ouvir a palavra do Senhor, também para a glória do Teu nome e para a nossa edificação. Que haja salvação, que haja, Deus, santificação nas nossas vidas, confronto do pecado, e que nós nos acheguemos a Ti, ó Deus, para receber de Ti graça que nós não merecemos, mas é o que precisamos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, se você ouvisse que um rei está chegando para trazer o seu reino, que tipo de atitude você imaginaria? Ao conhecer os reinos deste mundo, você pensaria que este rei viria com um grande exército, viria poderosamente montado num cavalo esplêndido, bradindo a sua espada e conquistando, não é mesmo? Pois bem, o Rei Jesus não é assim. Hoje Marcos vai nos mostrar que Jesus tem um reino diferente daquele reino do mundo que nós conhecemos, que o seu reino é espiritual, o seu reino é no coração, e que para fazer parte desse reino é preciso arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. É assim que Ele conquista pessoas, não lutando com armas físicas, mas com armas espirituais. Nós temos exposto esse Evangelho de Marcos, e nós temos aprendido que Marcos quer nos ensinar três coisas principais através desse Evangelho: quem é Jesus, o que Ele veio fazer e como eu devo segui-lo, como fazer parte desse reino. Já no primeiro verso desse Evangelho, Marcos deixa clara a sua mensagem mostrando: Jesus é o Filho de Deus. Ele não é um simples homem da Galiléia, Ele é o Deus que se fez carne. Marcos então começa a provar isso no capítulo 1, através das profecias do Antigo Testamento que se cumpriam em Jesus. Ele cita duas profecias especificamente, de Malaquias e Isaías, que se cumpriam na vida de Jesus, através de alguém que veio antes dele, ou seja, o seu primo João Batista, que abriu o caminho para Jesus vir como rei, pregando o Santo Evangelho. Depois Marcos nos mostra que a pregação de João Batista apontava para quem era Jesus. João Batista pregou que Jesus era mais poderoso que ele, e portanto ele, João, mesmo sendo um grande profeta, ele não era digno nem de ser escravo de Jesus, tirando as sandálias de Jesus. João depois mostra que Jesus era especial, dizendo que ele batizava com água, mas Jesus tinha o poder para salvar, batizando o ser humano com o Espírito Santo, livrando o ser humano então dos seus pecados. Posteriormente, Marcos nos mostra que Jesus é o Filho de Deus através do seu batismo. Lá no batismo de Jesus nós vimos que ele foi ungido como profeta, sacerdote e rei com o Espírito Santo, e que
o Pai lá dos altos céus disse: Ele é o meu Filho amado. Então até aqui Marcos está provando: Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Depois Marcos acrescenta uma outra prova disso: Jesus vence a tentação do diabo, mostrando Jesus então como aquele que não falha, onde todos os outros falharam. Reis, profetas, sacerdotes, Israel e qualquer outro falharam em servir a Deus, em serem fiéis a Deus e permanecerem segundo a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver então que Jesus traz consigo o reino de graça. Esses dois versículos 14 e 15 nos ensinam: o rei chegou, então o reino chegou, e Jesus, que é esse rei, chama pessoas para fazer parte desse reino pela pregação, que é fé e arrependimento. Ou seja, Marcos está mostrando: Jesus é o rei, quando ele chega, o reino chega. E qual que é a pregação dele? Fé e arrependimento. Ao se crer e ao arrepender, uma pessoa faz parte do reino de Deus. Vamos ver isso através desses versículos. O verso 14 diz: depois de João ter sido preso. Vejamos que aqui Marcos agora vai passar a narrar as atividades de Jesus. João Batista aqui vai sair de cena e o foco agora é o que Jesus faz. Mas veja que Marcos diz o tempo exato em que isso acontece: João Batista foi preso. Interessantemente, queridos, quando Marcos diz João Batista foi preso e Jesus começa a pregar na Galileia, Marcos, de maneira proposital, ele omite 1 ano de pregação de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho do Senhor segundo João, Jesus havia pregado durante 1 ano na Galileia, antes de ir para 1 ano na Judéia, antes de ir para a Galileia pregar a palavra. E Marcos omite isso por motivos específicos. Antes de mostrar esse motivo, eu quero dizer aos irmãos que Marcos tinha um motivo para dar essa temporalidade aqui, depois de João ter sido preso. Por que Marcos usa essa expressão? Marcos a usa para marcar o tempo exato da pregação de Jesus. É como se fosse um marco histórico. Hoje nós, por exemplo, usamos o nosso calendário em antes de Jesus e depois de Jesus. Nós temos um marco histórico delineando o tempo. Ou seja, Marcos usa aqui o tempo em que João foi preso para mostrar para nós que o que ele está nos mostrando aqui é um fato histórico, o que está acontecendo. O que ele quer nos ensinar é que a fé que nós temos no Evangelho, ela não está baseada em invenções humanas, em mentiras. Os livros da Bíblia que narram a vida de Jesus, que nós chamamos de Evangelho de maneira comum, eles mostram a nós que aquilo que foi relatado, de fato, são as coisas que aconteceram com Jesus. Mesmo que aqueles fatos sejam os mais incríveis possíveis, eles são fatos históricos. Ou seja, os apóstolos fizeram questão de mostrar para nós que a fé que eles querem tanto transmitir a nós é uma fé baseada na verdade. E por que eles fizeram isso? Simples, porque uma fé que não se baseia em fato histórico verdadeiro é uma fé mentirosa. Isso é importante porque eles tinham a noção de que a fé não é um salto no escuro, como eu tenho salientado. A fé, na verdade, é racional, é baseado naquilo que eles atestaram com a sua própria vida. E não só com a sua vida, mas com a vida de outros que eles chamaram para testemunhar. No Evangelho do Senhor segundo João, capítulo 19, verso 35, João diz o seguinte: aquele que isto viu, viu o quê? Que Jesus, ao ser perfurado com a lança, saiu dele sangue e água. Então ele está falando sobre esse homem que perfurou Jesus. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. O apóstolo João está falando daquele soldado que perfurou Jesus após ele morrer, para conferir se ele estava morto, e diz: esse homem, ele é uma testemunha histórica de que Jesus de fato morreu
e que dele saiu o sangue precioso da aliança para o perdão dos nossos pecados. Esse homem, vocês podem procurá-lo, essa é a ideia dele, e podem atestar com ele, como soldado romano, que ele de fato viu que Jesus estava morto. Os escritores bíblicos, então, diversas vezes narram para a gente fatos e colocam no tempo e no espaço, como Lucas, que diz que Jesus nasceu na época de César Augusto, que ele foi batizado, ou seja, circuncidado e levado para o Egito na época de Quirino. Ou seja, eles citam essas coisas para quê? Para nos trazer a seguinte questão: por mais que a fé que você tenha seja um milagre produzido por Deus no seu coração, não é uma fé baseada em quimeras humanas, mas são fatos verdadeiros que podem ser atestados. Com isso, eles fazem com que a nossa fé tenha uma base racional, e essa base racional, ela é para os seres humanos ao nosso redor uma verdadeira loucura. Crer em alguém que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. Mas esta pregação da cruz, como Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, ela é loucura para os que se perdem, mas não para nós que somos salvos, que é sim o poder de Deus, um poder verdadeiro, um poder que pode ser sentido, mas um poder também lastreado pela vida dos apóstolos que morreram por fatos históricos. Meus queridos, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, qual seria o ignorante que morreria por uma mentira? Veja, se ali adiante acontecesse um acidente, um carro matasse alguém, e você contasse a história que é uma carreta que matou alguém. Há uma grande diferença entre um carro e uma carreta. E você fosse para um tribunal e o juiz falasse assim: ó, você vai morrer por isso. Você manteria até o fim falando que é uma carreta? Só se você fosse louco. Agora imagine milhares de loucos servindo a Jesus. Isso é uma impossibilidade numérica. Percebe então que Marcos aqui quer deixar claro para a gente: vocês creem num Jesus histórico, verdadeiro. Eu sei, irmãos, que hoje muitos ímpios julgam os crentes como gentinha, como gente loucas, e muitas vezes eles têm razão, porque há muitas igrejas que estão perdendo a racionalidade, fazendo coisas que não deveriam no culto, né? Hoje nós temos pessoas aí que saem arrastando como cobra no culto, algo que a Bíblia nunca mandou fazer. Pessoas aí fingindo serem leões no culto, coisas que a Bíblia também nunca ensinou. Sim, os ímpios olham para tais coisas e falam: esse povo é louco, louco por causa destes. Mas nós cremos numa fé verdadeira, racional, bíblica, que não permite essas loucuras. Mas o mundo acha sim uma loucura a palavra da cruz. Nós cremos num Jesus que traz para nós uma fé racional, ciente, baseada naquilo que a Bíblia, que é um documento histórico preciso, nos diz. E veja que então são os ímpios que creem na grande mentira, são eles que estão tomados de grandes ilusões. O mundo diz para eles: busquem felicidade, e vocês assim estarão bem. Você que já foi ímpio, quantas vezes você buscou felicidade e sempre esteve insatisfeito? Bebeu e depois amanheceu com dor de cabeça e chorando porque fez coisas que não deveria. Usou droga e depois, quando voltou a si, viu o desatino. Percebe? O mundo quer enganar as pessoas dizendo: vocês têm que fazer tudo para ser felizes. Mas isso é a mentira. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: o que faria um psicopata feliz? Matar. Que seja o seu filho então, já que é ser feliz que vale, que seja o seu filho. O que faz um pedófilo feliz? Estuprar uma criança, que seja a sua então, se essa é a filosofia verdadeira. Entrega uma criança para o pedófilo estuprá-la. Veja o desatino desse mundo. Não, a fé é racional, é bíblica. E a fé nos mostra o quê? Esse vazio da alma não pode ser preenchido por coisas materiais, porque a nossa alma é eterna. O buraco eterno da alma das pessoas só pode ser preenchido por Deus. Um Deus que faz coisas históricas e verdadeiras. Em segundo lugar, Marcos cita essa expressão porque ele quer nos salientar
que João Batista não é o Messias. Marcos mostra que João Batista era o precursor de Jesus, e aqui, através da prisão daquele homem, ele prova que ele não era o Messias. Afinal, muitas pessoas começavam a acreditar que João Batista era o Salvador. Certa vez, chegaram até o João Batista e perguntaram se ele era o Messias. Ele diz: não, eu sou a voz do que clama do deserto. Ou seja, Marcos está preocupado em mostrar-nos que aquele homem, João Batista, ele era uma testemunha que apontava para Jesus, o verdadeiro Salvador. E o fato dele ser preso mostrava o que? O ministério dele não era o ministério do Messias, que deveria morrer e então ressuscitar para salvar pessoas. Com isso, Marcos dá mais uma prova de que tudo que ele tem dito é verdadeiro. Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. Por quê? Uma pessoa deveria preceder-lhe, João Batista, e isso aconteceu. Uma pessoa deveria sair de cena, João Batista, e isso está acontecendo. É como se Marcos estivesse dizendo: eis a prova que eu dou para vocês, confiem que Jesus é quem eu disse que é. Por quê? João Batista foi preso. Em terceiro lugar, Marcos nos oferece aqui um paradigma acerca dos pregadores verdadeiros do Evangelho. Essas pessoas, elas não são benquistas. João Batista foi preso porque ele dizia para Herodes: não te é lícito tomar Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e pregava aquele homem contra os seus pecados. Ou seja, verdadeiros pregadores pregam contra o pecado das pessoas, e por isso João Batista era um verdadeiro pregador. E o que aconteceu com este homem que confrontou o pecado de um rei? Morreu e sua cabeça lhe foi entregue numa bandeja de prata. Veja então que os verdadeiros pregadores, eles falam a verdade independentemente de quem seja que está na sua frente. Eles não encobrem a verdade que o homem tanto precisa ouvir: somos pecadores, e mesmo que isso lhes custe caro. Ou seja, os pregadores têm que falar a verdade mesmo que eles tenham que pagar com a sua vida. Isso custou a cabeça de João Batista, mas custou também a vida dos demais profetas que falaram antes de João Batista. Jesus disse àquele povo: quais profetas vocês não perseguiram? Os profetas verdadeiros sempre foram perseguidos por causa da verdade. O homem natural odeia a verdade, o homem natural foge da verdade. E talvez você pense assim: isso acontece em meio aos ímpios, só que todos esses profetas foram mortos no meio do povo de Deus. João Batista foi morto por um homem que governava politicamente o povo de Deus. Veja então que aqui os verdadeiros pregadores, de forma paradigmática, são aqui enxertados em João Batista, mostrando que o que aconteceu com esse homem é o que acontece com aqueles que falam a verdade. Eles são odiados por causa da verdade. E aqui Marcos já está pensando no coração dos seus leitores o seguinte: o que vai acontecer com Jesus? Se João Batista pregou a verdade e foi morto, o que vai acontecer com aquele que prega a verdade? Ele vai ser morto. Em quarto lugar, isso mostra uma coisa muito interessante, essa expressão: o Evangelho não pode ser parado. O Evangelho começou a ser pregado pelo próprio Deus desde quando o homem pecou, e nunca foi silenciado, e nunca, jamais o será. O diabo e o mundo tentam calar o Evangelho. Por isso igrejas são perseguidas, por isso verdadeiros pastores são perseguidos. Há aqueles que são perseguidos porque são ladrões, e com justiça são perseguidos. Mas os verdadeiros pastores são perseguidos pela verdade. E veja que aqui o Evangelho, ele não pode ser parado. Ele sempre vai ter ministros fiéis para pregar, para falar a verdade, para falar de Jesus e falar contra o pecado do homem. João Batista foi um destes, Jesus outro, e assim os apóstolos após eles, que foram substituindo e sendo mortos, mas sempre o Evangelho foi indo adiante. Curiosamente, quando João, o apóstolo, era o último dos apóstolos e estava preso numa ilha, Deus deu a ele uma visão que é um tanto quanto enigmática, mas a sua mensagem é muito clara: ninguém pode silenciar o Evangelho.
Deus deu que João visse uma coisa, está lá em Apocalipse 6, 1 e 2. Vi quando o Cordeiro, Jesus, abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O que João viu aqui é, Jesus está no céu, e ele abre os selos. Essa é uma linguagem de um governante, que pode abrir os selos que ele mesmo coloca nas coisas. Ele está fazendo uma alusão aos imperadores romanos, que quando selavam, só eles podiam tirar. Então ele diz, Jesus governa o mundo, e a prova disso é, sai um cavalo branco vencendo e para vencer. O cavalo branco aqui é o Evangelho. Então o Evangelho sempre vai ser pregado, porque Jesus governa a história, e porque Ele é vencedor. E veja que Ele reina conquistando por meio do Evangelho. O Evangelho não pode ser parado ou conquistado. João está preso, Jesus está pregando. Jesus foi para o céu, os apóstolos pregaram, e assim os pais da igreja, os reformadores, e nós pregamos hoje. Ou seja, esta mensagem não pode ser silenciada. Até que o mundo se acabe, haverá pessoas pregando o santo Evangelho de Deus. E veja que Marcos complementa aqui dizendo que Jesus foi para a Galileia. Marcos, como eu disse, não registra o ministério de Jesus de 1 ano na Judéia. Mas por que ele omite isso? Ele omite isso porque ele quer focar na Galileia, e essa região é importante para ele. O ministério de Jesus na Judéia foi tão assim estrondoso e de tanto sucesso, que Jesus começou a ser perseguido para morrer pelos judeus. Só que ainda era o primeiro ano de ministério. Jesus tinha ainda que salvar pessoas na Galileia, e sobretudo os discípulos, apóstolos, que moravam na Galileia e que um dia iriam lhe substituir. Então veja, providencialmente, a perseguição surge na Judéia, para que ele vá até onde os apóstolos estão, para ali então começar a doutrinação deles, ou seja, o discipulado deles para serem apóstolos. Há um propósito aqui. Não era a hora ainda de Jesus entregar a vida pelos eleitos. Havia pessoas para serem salvas na Galileia. Além disso, Marcos mostra que a Galileia por algo marcante. Os judeus, que por assim dizer se julgavam mais puros por morarem na Judéia, tinham preconceito com os da Galileia. É como se eles fossem gentios. Tanto que Mateus registra Jesus na Galileia e registra Galileia dos gentios. Lembre-se, Marcos está escrevendo para os romanos, que são gentios. Com isso ele quer nos mostrar o quê? Jesus não tem salvação somente para os judeus, povo do qual ele veio. Ele tem salvação, e essa é a promessa de Deus para ele, para pessoas de todos os lugares, gentios, como nós somos. Ainda que Jesus tivesse vindo em primeiro lugar para Israel, e buscar as ovelhas perdidas de Israel, ele também tinha um ministério fora de Israel. É claro que no ministério dele nós vemos de relance isso, como por exemplo a mulher Ciro-fenícia, que vem até Jesus sendo uma gentílica, que Jesus está na Galileia, e diz para ele: Jesus, me salva, cura minha filha. E ele diz: mulher, eu não posso tirar dos filhos e dar para o cachorrinho. E ela diz: os cachorrinhos comem das migalhas debaixo da mesa, Senhor. E ele diz: então vai, mulher, tua fé te salvou. Salvando uma gentílica. Veja que, ainda que esparsamente no ministério público de Jesus, ele foi salvando gentios. E Marcos quer nos salientar essa verdade, que o nosso Salvador não é um Salvador limitado por fronteiras políticas, geográficas. Não, Jesus, por ser rei dos altos céus, ele tem direito de governar sobre todos, em todos os lugares, e ele salva pessoas onde ele quer. É isso que Deus prometeu para ele lá no Salmo 2, que diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Curiosamente, nós vimos aqui no Evangelho de Marcos que Deus acaba de chamar Jesus de seu filho, e agora ele está em terra gentílica, salvando gentios, cumprindo o Salmo. O Salmo messiânico está se cumprindo aqui nas nossas vistas. Jesus está ali salvando gentios. E veja, irmãos, que os galileus aqui, gentios, por assim dizer,
não que ainda não fosse de carne, mas considerados gentios, eles são aquilo que nós somos. Eles eram considerados os piores, mas é exatamente esse tipo de gente que Jesus veio salvar. Jesus não veio salvar pessoas boas, porque eu deixo claro que a Bíblia não diz que existem pessoas boas. Certa vez, um dos jovens mais piedosos de Israel disse para Jesus: bom mestre. E aí Jesus disse: por que me chamas bom? Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Jesus mostrou para aquele homem religioso, digamos para aquele homem da igreja dos seus dias, a verdade: não existem pessoas boas. Nós todos nascemos doentes, nós todos nascemos pecadores, não há nenhum homem bom e justo diante de Deus. Nós podemos parecer justos à vista dos homens, pagando os nossos impostos, trabalhando bem, andando dentro da lei, cuidando da nossa família, mas diante de Deus, Deus olha para nós e vê pecado. É isso que Davi disse. Davi disse o seguinte, o grande rei de Israel, o mavioso salmista: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira, Senhor, que será tido por justo no teu falar e no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, ou seja, Davi está falando: eu nasci pecador, Deus, e em pecado me concebeu minha mãe. O rei Davi é muito claro em dizer: eu sou um pecador, eu nasci assim. E essa realidade ela é válida para todos os homens. E veja que o filho de Davi, mais sábio do que ele, e o segundo homem mais sábio desse mundo, tirando Jesus Cristo, Salomão, disse o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A Bíblia é muito clara em dizer quem é o ser humano. O ser humano é pecador. O ser humano não é justo diante de Deus. O ser humano é impossível que ele seja bom diante de Deus, porque o critério de julgamento de Deus é muito maior do que o nosso. O critério de julgamento de Deus se dá na alma, no coração. E pecado é algo que se comete, em primeiro lugar, dentro de nós. O Senhor Jesus ensinou: todo aquele que olhar para uma mulher impura, ou para uma mulher com desejo impuro no coração, já adulterou com ela. Eu creio que agora todos os homens aqui tenham sido feitos pecadores, e todas as mulheres também, porque isso vale para elas. E veja que a Bíblia mostra então quem nós somos: gente pecadora que não pode se salvar, gente que precisa de transformação de dentro para fora, no coração. A Bíblia nos mostra que esse homem morto não pode reviver sozinho, é preciso uma força externa que vem de Deus para que ele viva novamente, não no sentido físico, mas espiritual. E essa força é única e exclusivamente a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz: vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí ele dá uma pontada de agulha em nós: pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, porém a palavra do Senhor permanece eternamente. E essa palavra que foi pregada para vocês, Pedro mostra: ser humano pecador, você precisa das Escrituras, você vai morrer, a Bíblia vai continuar, creia nisso. É isso que ele está falando. E como Jesus sabia dessa realidade, o que ele foi fazer na Galileia? Diz Marcos: pregando o Evangelho de Deus. Meus irmãos, Jesus sabia como ninguém da realidade de um homem pecador, por isso ele foi para a Galileia pregar o Evangelho. Jesus sabia que salvação só vem por meio da palavra de Deus pregada. Paulo disse aos romanos: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Ou seja, Jesus quer salvar pessoas, então o que ele vai fazer? Pregar a palavra. É interessante que nos nossos dias os evangélicos parecem que perderam a habilidade de ler a Bíblia, e eles pensam em Jesus como alguém que fica curando pessoas, e Jesus como alguém que fica tirando demônio de pessoas. Mas eles se esquecem que a Bíblia mostra como principal função de Jesus, antes de morrer pelos seus eleitos e ressuscitar por eles, ser um pregador da palavra.
Marcos 1,38, que depois vou expor, diz o seguinte, Jesus, porém, lhes disse aos apóstolos, que estavam buscando ele para curar pessoas: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que, finalidade, eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Meu amigo, Jesus falou que veio para pregar. Quem é você para falar que ele veio fazer outra coisa? Se ele mesmo falou que veio pregar. Percebe que a principal função de Jesus é anunciar a mensagem da salvação. E quando as pessoas não veem isso, elas focam no que é secundário no ministério de Jesus. Jesus curou pessoas? Sim. Jesus deu pão para as pessoas? Sim. Mas Jesus fez isso como sinais de quem ele era, o Salvador. Ele não fez isso para essa ser a tônica do ministério dele. A tônica do ministério de Jesus era falar das pessoas que elas eram pecadoras e que elas podiam ser salvas ao crer na mensagem dele. Por quê? Coisas temporais, elas não nos garantem entrada no céu. Jesus sabia muito bem que ele podia curar pessoas e dar pão para pessoas e essas pessoas irem para o inferno. Marcos vai ilustrar essa verdade mais adiante com um homem leproso que Jesus curou e não obedeceu a Jesus. Por isso Jesus está interessado no quê? Pregação. O Jesus da Bíblia é um pregador. O Jesus da Bíblia foi ungido para ser o nosso profeta. Por isso o pai diz: esse é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, a principal função nossa não é querer ser curado por Jesus, é ouvir Jesus. E veja que Jesus pregava o Evangelho de Deus. Evangelho que, segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação. Então Jesus vai pregar para salvação, e ele vai usar o que é o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho. O Evangelho, segundo a Bíblia, é a boa notícia de Deus para nós, que, como nós já expusemos aqui, a boa notícia sempre começa com o que é mal notícia. Ser humano, você é pecador. Mas logo em seguida, a boa notícia chega dizendo: é verdade, você está perdido, mas ninguém há tão perdido que Deus não possa salvá-lo. A boa notícia é: vocês estão longe de Deus, mas Deus pode alcançar vocês. A boa notícia é: você não pode se salvar, mas Deus tem todo o poder para te salvar. Por isso Jesus prega essa palavra boa, a palavra do Evangelho da salvação, a palavra que nós tanto precisamos ouvir para termos corações mudados, vidas transformadas, crermos nele como o único Salvador. E veja então que o Evangelho, ele é explicado por Marcos. O que é o Evangelho? Verso 15 diz: o que Jesus pregava? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira parte do Evangelho aqui que Jesus prega é: o tempo está cumprido, ou seja, chegou o momento do cumprimento. O que significa isso que Marcos está nos dizendo? Se você não tem muita familiaridade com a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, não foi escrita no português, nem no latim, como a Igreja Católica fala, ela foi escrita no grego. E para que você entenda bem, o grego tinha duas palavras específicas para tempo. A nossa língua só tem uma. Nossa língua é muito mais pobre do que o grego. Uma das palavras é uma palavra que vocês conhecem bem: cronos. Essa palavra cronos identificava o tempo do relógio, sucessão de dias e noites, de anos, era o tempo da história. Paulo fala da vinda de Jesus usando esse tempo lá em Gálatas 4, quando diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, para que nós fôssemos adotados como filhos. Paulo mostra que Jesus veio no tempo exato da história que era propícia para ele realizar a obra da salvação, e que toda a história havia sido conduzida por Deus para aquele momento. Mas a ideia de Marcos vai muito além disso. Ele usa a palavra kairos, que tem a ver não com o tempo do relógio, mas com o tempo de oportunidade para fazer as coisas. Vou dar um exemplo simples para vocês. Imagine que nós aqui inventemos fazer uma excursão para algum lugar
muito famoso, né? Um lugar interessante aí. E nós pensamos assim, vamos em tal data. E aí nós marcamos no calendário aquela data de chegar nesse lugar, de fazer a nossa tão sonhada viagem. Mas naquela data acontece um tsunami naquele lugar. Nós marcamos no relógio, nós pagamos a viagem, mas nós não tivemos oportunidade de ir. No calendário bateu, mas a gente não tem poder para controlar o tempo, então a oportunidade não existiu. Esse tempo é o tempo da oportunidade, e é um tempo de se cumprir propósitos. Os tempos dos propósitos humanos falham, como eu acabei de mostrar, mas o tempo de propósitos de Deus não falha. O que Marcos está mostrando aqui é: Deus tinha um propósito com Jesus vir e pregar a sua palavra. Marcos usa essa palavra mostrando que, olha, a pregação de Jesus é o cumprimento do propósito eterno de Deus de salvar pessoas. Deus lá na eternidade, antes que existisse homem, antes que existisse qualquer coisa, antes que fôssemos pecadores, Ele desejou salvar pessoas. Para que você não pense que eu estou inventando isso, e que isso é uma doutrina antibíblica, eu convido os irmãos a abrirem a palavra em Efésios capítulo 1, no verso 4 e 5, que diz o seguinte, ó: assim como nos escolheu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Marcos está usando aqui a ideia de Paulo, de que Deus tem um propósito salvífico na vida de algumas pessoas, e que isso se cumpre na vinda de Jesus e na sua pregação. Ou seja, lá na eternidade, Deus planejou que naquele momento histórico específico seria o tempo propício para Jesus vir e cumprir o propósito salvífico de Deus, demonstrando a graça, a misericórdia de Deus para a nossa salvação. Por isso a pregação de Jesus é como se fosse dizer o seguinte: estou aqui, o propósito salvífico de Deus está se cumprindo. E é interessante que esse propósito salvífico, ele foi sendo dito por meio da história bíblica até chegar esse momento. A promessa de salvação não era algo novo, era algo antigo. Datava lá de quando Deus falou para o homem que ele salvaria os seus filhos, os seus eleitos, através de um descendente que feriria a cabeça da mulher, ou a cabeça da serpente. Diz lá Gênesis 3,15: porém inimizade, Satanás, entre ti e a mulher, tua descendência e o seu descendente, ó, ou seja, o descendente da mulher, Cristo, este vai te ferir a cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele, a crucificação, a morte de Jesus. Deus prometeu ao homem um Salvador que não perderia para o diabo. E veja que Marcos havia acabado de narrar o que? Jesus vencendo o diabo no deserto. O propósito salvífico de Deus é uma pessoa que vence Satanás e nos dá o que nós mais precisamos, a graça da salvação. E veja, queridos irmãos, que Marcos então nos mostra que Jesus está pregando: eu sou a pessoa que cumpre o propósito de Deus, eu sou aquele Salvador que tanto o ser humano esperou, que tanto a palavra diz e agora está se cumprindo. Por isso Paulo diz que em Jesus nós temos o amém de Deus, ou seja, chegou o que nós tanto precisávamos, o que tanto era aguardado pelo povo de Deus, está aí. Jesus está dizendo: o tempo cumpriu, sou eu. E se o rei chegou, se essa pessoa chegou, o reino chegou. Por isso ele diz: o reino de Deus está próximo. Com essa expressão, o reino de Deus está próximo, Jesus está mostrando que de fato ele, como rei, trouxe consigo o reino de Deus. O reino chega quando o rei chega. Lembre-se, irmãos, Marcos escreve para um mundo diferente do nosso. O nosso mundo, né? A rainha da Inglaterra não saía por aí com uma espada na mão governando outros países, não é mesmo? Mas no mundo romano, quando o imperador chegava num lugar, ele vinha como um dominador, e quando ele chegava, o que chegava após ele? O reino. Chegava Roma. Então, Marcos está usando desta maneira romana de se pensar para mostrar o quê?
quando o rei Jesus chega, o reino chegou. Mas a gente tem que evitar uma confusão aqui. Por quê? Tanto nós quanto os judeus temos dificuldade para entender o que é o reino de Jesus. Os judeus entendiam que o Messias seria um rei político, que Jesus pegaria a espada, subiria num cavalo e iria até Jerusalém, tiraria de lá Pilatos e depois ia até Roma derrotar Roma. Os judeus acreditavam que o Messias era alguém que pegaria em armas, como Davi e os outros reis fizeram no passado, e livrariam o povo de Deus da dominação física, ou seja, o Messias era político, militar. Mas essa não é a concepção do reino que Jesus tinha e que a palavra de Deus ensina para nós como discípulos de Jesus. Jesus teve que dizer isso para Pilatos. Pilatos recebeu Jesus da mão dos judeus e disse: eu tenho poder para libertar vocês. Jesus disse: ô Pilatos, fica quietinho, você não teria poder se não tivesse sido dado, e fica quieto, eu vou te mostrar aqui que é o meu reino. E aí ele disse: o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, Pilatos, eu empregaria os anjos para lutar por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus e consequentemente a você. Mas agora o meu reino é daqui. Jesus estava mostrando que o reino dele é um reino de natureza diferente dos reinos desse mundo. É um reino espiritual, um reino que não é físico, político e militar. E veja que essa concepção errada de reino, ela está tão presente na cabeça dos evangélicos, que hoje você vê diversas igrejas, pessoas dizendo assim: irmão, onde você colocar a planta dos seus pés é seu. Olha, bobagem, isso é um reino físico, que aponta para o reino espiritual de Jesus. Por isso que Deus deu essa promessa a Josué, não foi para você e nem para mim. O reino de Jesus que chegou é um reino espiritual que se desenvolve nas pessoas e dentro delas. Por isso as pessoas dos dias de Jesus ficaram muito confusas em relação ao reino de Jesus. Elas ficaram como um frenesi, pensando assim: agora sim, agora vai. E aí Jesus teve que ensinar para elas: não, gente, vocês estão pensando errado. E aí, veja, Jesus ensinando, interrogado pelos fariseus sobre como viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus estava ensinando: o reino é um reino do coração das pessoas. O reino de Deus é uma realidade salvífica em todos aqueles que creem na palavra e que são salvos por Jesus. É um reino que só é visível, por assim dizer, quando a igreja aqui está reunida com pessoas que amam Jesus e servem a Jesus. Mas esse reino, ele será visível de maneira plena para o mundo quando Jesus voltar em glória. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todas as pessoas terão que se ajoelhar diante de Jesus e dizer: você é o rei, Jesus, você é o rei, todos esses aqui não são nada, você é o rei. Isso vai acontecer. Mas essa realidade de um reino invisível, de um reino de corações, pega as pessoas na incredulidade. Elas não entendem que elas precisam entrar no reino pela fé, por crer em Jesus, que Jesus reina nas nossas vidas, no nosso coração, fazendo com que sirvamos a Ele. Meus irmãos, eu posso lhe garantir que o reino de Jesus é real, e que não há salvação fora do reino de Jesus, que nenhum outro rei desse mundo, nenhum papa desse mundo, nenhum santo mentiroso desse mundo pode salvar você, só o rei Jesus. E Jesus salva os seus súditos, destronando Satanás e o eu dos corações de cada homem. Paulo diz que nós estávamos aprisionados por Satanás lá em Efésios 2. Ele diz que nós nascemos mortos em delitos e seguimos o curso deste mundo segundo os caminhos de Satanás. O reino de Jesus é tirar Satanás como rei do coração do homem e trazer Jesus como coração do homem. E como entrar nesse reino? Jesus também diz aí: fé e arrependimento. Entrar nesse reino não é pelo nascimento, não é pelo sangue, não é pelo que você faz, é por fé e arrependimento. A pregação de Jesus e verdadeira pregação da palavra sempre é fé e arrependimento. Interessantemente, as igrejas dos nossos dias têm pregado cura,
tem pregado alegria maluca, pular, cantar, mas não estão pregando o verdadeiro evangelho, fé e arrependimento. As igrejas dos nossos dias, parece que Deus é surdo de tanto que elas gritam, mas não pregam fé e arrependimento. Mas curiosamente, essa era a mensagem de João Batista. Você pode ler aí no livro de Marcos que ele pregava fé e arrependimento, e essa era a mensagem dos apóstolos. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso o seguinte: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente de casa em casa, testificando a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação verdadeira do Evangelho é fé e arrependimento. Fé em Jesus, arrependimento de pecados. Você pode ver se uma igreja é verdadeira ou não, se um pastor é verdadeiro ou não, por aquilo que é falado na igreja, por aquilo que é pregado por aquele homem. Falsas igrejas vão pregar outras coisas, falsos pastores vão pregar outras coisas. Verdadeiros pastores pregam fé e arrependimento. O que é isso? O maior símbolo de fé da história define arrependimento da seguinte maneira: o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos pecados, aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os odeia, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Ou seja, esse símbolo de fé resume arrependimento como, em primeiro lugar, algo que é feito por Deus no coração das pessoas. Jamais você vai arrepender de pecados por você mesmo. Você não pode arrepender dos seus pecados se isso não vier de Deus. Arrependimento é algo sobrenatural. Arrependimento diz aqui que vem pela palavra de Deus. A palavra pregada mostra ao ser humano como pecador, como alguém distante de Deus, especialmente pela lei de Deus, mostra todo homem como caído e incapaz de se salvar. Além disso, arrependimento diz aqui que usa a palavra, e essa palavra é usada pelo Espírito Santo, levando o pecador a reconhecer-se como pecador e, a partir disso, ter nojo de si mesmo e do seu pecado. Nós lemos lá na nossa liturgia, Ezequiel 36, Deus dizendo: eu vou dar para vocês o Espírito Santo e vocês vão ter nojo de vocês mesmos. Ele sente tristeza profunda pelo pecado, e ele entende que a única coisa que ele merece de Deus é a punição dos seus pecados. Você quer saber se uma pessoa crê realmente em Jesus? Pergunte para ela o seguinte: o que você merece de Deus? Se ela não disser para você assim, eu mereço o inferno, ela está indo para o inferno. Porque a única coisa que a gente merece de Deus é o inferno. Porque nós não podemos agradar a Deus com as nossas coisas. E então, ele entende essa realidade, ele clama por misericórdia. Misericórdia que é doada em Cristo. Um Cristo que morreu por ele e que o livra do castigo eterno. E por isso, o que ele faz em resposta ao que Jesus fez? Obedece a Jesus. Curiosamente, nos nossos dias, nós temos muitas pessoas dizendo: eu arrependi dos meus pecados. E aí você fala assim: então me mostra com a sua obediência. E você não vê obediência nenhuma. Veja que um autor bíblico diz: os que se arrependem humildemente reconhecem diante de Deus que falharam em fazer o que é certo e confessam que não são senhores dos seus próprios destinos, reconhecem sua indignidade inata e confessam a falsidade dos seus motivos e ações. Quando percebem que seu grande prazer não está em Deus ou em fazer o que agrada a Deus, eles clamam por misericórdia daquele que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Isso é arrependimento. E a fé, o que é? Mais uma vez, os nossos dias não sabem o que é fé, e os evangélicos não sabem o que é fé, e tampouco as pessoas do mundo sabem o que é fé. A fé, segundo o nosso mundo, é um pensamento positivo. Pensa nas coisas que vai dar certo. A fé, segundo os evangélicos, é uma coisa muito mística. E segundo o mundo, fé é acreditar que Deus existe. Para a tristeza deles, Tiago disse: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago mostrou o que? Fé verdadeira não é crer que Deus existe. Isso é algo que pode ser visto por qualquer cego. Até um cego vê. A palavra fé nas Escrituras aponta originalmente, pela palavra que foi usada por Marcos, por uma confiança entre duas partes num acordo, em que haverá fidedignidade às promessas feitas. Portanto, quando esse termo é usado nos evangelhos, eles ganham uma conotação especial de que fé significa aceitação e confiança naquilo que Deus tem feito em Jesus. O objeto da fé é Jesus, não é Deus, é Jesus. E como resultado então de crer na pregação de Jesus, é criado entre o ser humano que crê e Deus um novo relacionamento. Eles passam a contar com Deus, abraçar as promessas de Deus e amar a Deus. Crer verdadeiramente nas boas novas resulta em obediência. Por isso, Marcos, logo em seguida a esse texto, mostra pescadores que Jesus disse o seguinte: deixem tudo que vocês têm e me sigam. E imediatamente eles seguiram Jesus, mostrando que tinham fé verdadeira. Marcos então nos mostra que no seu evangelho, fé não é algo abstrato, nem pensamento positivo, mas é viver debaixo do domínio de Jesus, mostrando que as boas novas de Deus confrontam-nos a uma decisão: vamos nos submeter a Jesus ou vamos querer continuar controlando a nossa vida? Aqueles que dizem assim: vou controlar a minha vida, vão controlar a sua vida sem fé e estarão indo para você sabe aonde, porque a fé de verdade se submete a Jesus. Jesus disse que os discípulos negam a si mesmos, tomam a cruz e seguem. Um dos grandes pastores dos nossos dias, William Hendricks, diz o seguinte: na linguagem dos reformados, a fé verdadeira não é somente um conhecimento correto, conhecimento dos fatos do Evangelho de Jesus, pelo qual eu aceito tudo que Deus tem nos revelado em sua palavra, mas também uma confiança firme, a qual o Espírito Santo opera em meu coração, pelo Evangelho, que me garante não somente para mim, mas também para os outros que creem, a remissão dos pecados, a retidão eterna, a salvação livremente dada por Deus pela graça, e isso nos méritos de Jesus. Fé verdadeira é crer que Jesus salva pelos seus méritos, e nós não temos poder para nos salvar. Fé verdadeira é crer que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação, mas Jesus fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. E veja que a fé então não é natural ao homem. Lá em Efésios 2:8, Paulo diz: a fé é dom de Deus, ou seja, a fé é um grande presente de Deus, uma fé que se firma unicamente em Jesus. Se você está com dificuldade ainda de entender o que é fé, um pastor antigo uma vez exemplificou: fé é debruçar-se completamente em Jesus. Para você entender melhor ainda, eu vou desenhar agora. Já viu as crianças? Elas são arteiras, elas gostam de pular, não gostam? O seu filho chega correndo e pula você, se joga. E o que você faz? Se vira num milionésimo de segundo para agarrar o menino, não é? Por quê? Porque ele confia em você, ele sabe que você vai agarrá-lo. A fé é isso, se julgar em Cristo, por assim dizer, confiando só nele para a nossa salvação. É ser como um menino que se joga no braço do pai. E essa confiança
ela se evidencia como verdadeira na maneira como aqueles que têm fé vivem como perdoados. O que eles fazem? Obedecem a Jesus. Muitos hoje se enganam, mais uma vez dizendo, eu creio em Jesus. E aí você pergunta para eles, me mostra através da sua obediência. Tiago, que era irmão de Jesus, escreveu, olha, me mostra a sua fé com obras. Ou seja, obedeça a Jesus, e aí eu vou acreditar que você tem fé de verdade. Essa era a pregação de Jesus: arrependimento e fé. Então, como que esse texto se aplica na nossa vida? Ele não foi escrito para você e para mim, mas como que ele aplica na nossa vida? Primeira aplicação: por meio do arrependimento, todos nós devemos lamentar e abandonar os nossos pecados. Há uma grande diferença em remorso e arrependimento. Remorso é dizer para as pessoas, me perdoe, e você está sempre fazendo de novo aquilo. Arrependimento é dizer, me perdoe, e você deixa aquele pecado e não vai cometê-lo. Arrependimento tem que estar em todos nós, e fé tem que estar em nós para que recebamos o verdadeiro perdão de Jesus. Por meio do arrependimento, nós damos glória a Deus como nosso Criador, a quem tanto ofendemos. Pela fé, nós damos glória a Jesus, o nosso Redentor, que veio dar a sua vida para nos salvar dos nossos pecados. Ambos, arrependimento e fé, devem andar juntos. Você não deve pensar nem que a transformação das nossas vidas vai salvá-lo sem a confiança em Jesus. Muitas pessoas estão julgando-se salvas porque elas pararam de beber e fumar. Até um ímpio pode parar de beber e fumar. Arrependimento verdadeiro é uma mudança do coração. E muitas pessoas estão achando que se eu obedeço, eu sou salvo pela minha obediência. Não, a fé ela vai balancear e dizer, você obedece porque você foi salvo. Cristo uniu essas duas coisas, e Ele não quer que o homem separe essas duas coisas. Elas ajudam-se mutuamente, elas se favorecem. O arrependimento vai despertar a fé. A fé vai fazer que o arrependimento esteja de acordo com o Evangelho de Jesus. A sinceridade da fé e do arrependimento vai ser evidenciado numa vida que obedece Jesus de maneira diligente e conscienciosa dos mandamentos de Jesus. Esse é o Evangelho que Jesus pregou. Esse é o Evangelho que os apóstolos pregaram. Esse é o Evangelho que nós temos que pregar hoje. Segunda aplicação. Portanto, o principal assunto da igreja tem que ser arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Esse é o ensino principal da igreja. E veja, os verdadeiros pastores, eles levam em consideração a verdadeira necessidade humana, que não é ser curado, meu amigo, que não é ter dinheiro, meu amigo, que não é ter felicidade, meu amigo. A verdadeira necessidade humana é ter perdão de pecados. Pecado nos separa de Deus. Pecado faz com que Deus seja o nosso inimigo. Pastor, Deus é inimigo das pessoas, pastor? Olha, segundo a Bíblia Ele é. Segundo as igrejas dos nossos dias, não. E eu quero te perguntar, quem está certo? A Bíblia diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida dele. A Bíblia chama todos os homens de inimigos de Deus. Inimigos de Deus, não é amigos de Deus. Por isso, todos os seres humanos nascem longe do reino de Deus, por natureza culpados, condenados. Todos precisam então da esperança que o Evangelho dá.
qual é a esperança? Jesus que morreu pelos nossos pecados. E fazer o que Ele mandou, arrepender e crer todos os dias. E mesmo aqueles que são crentes, a exortação é: cresça em fé e cresça em arrependimento. Terceira aplicação: o que você sabe de arrependimento e de fé? Você já sentiu ódio do seu pecado? Você já sentiu nojo do que você fez? E aí eu vou mais fundo: você já sentiu nojo de você mesmo? Arrependimento é isso. Você já descansou de tentar buscar paz em todas as coisas e encontrou em Jesus? Nós podemos chegar ao céu sem muita cultura, sem riqueza, sem saúde, sem grandeza, mas jamais vamos chegar ao céu em impenitência e incredulidade, ou seja, sem arrependimento e fé. O coração novo dado por Jesus a uma pessoa sabe que é imprescindível para a sua alma arrepender e crer em Jesus. Portanto, nunca descanse enquanto você não tiver por experiência própria essas realidades espirituais. Nunca descanse. Peça a Deus: me dê arrependimento e fé. Porque todo cristianismo verdadeiro é arrependimento e fé. O cristianismo falso é dinheiro, fortuna, riquezas, prazeres. O cristianismo verdadeiro é arrependimento e fé. E somente quando nós podemos ou chegamos a possuir isso é que você vai ter paz. Por que você não tem paz? Por que sua consciência lhe punça? Por que você busca coisas que são pecaminosas para lhe dar prazer, para fugir da realidade? Você ainda não tem paz. Mas a verdadeira paz é a de Jesus. Ele diz: a minha paz vos dou, não como vou lá dar ao mundo. O mundo dá uma paz mentirosa, uma paz que não é paz. Ser membro de uma igreja não é ter verdadeiro arrependimento e fé. Muitos nas igrejas estão indo para o inferno, acredito nisso. Receber absolvição por parte de um padre não salva ninguém. Primeiro porque ele não pode perdoar o pecado dele, quanto mais o seu. Quem verdadeiramente morre no Senhor e está no céu com o Senhor é os que se arrependem e creem. Quarta aplicação, consoladora. Quando João Batista concluiu o testemunho dele, Jesus começou o dele. Ou seja, quando João parou de pregar, Jesus estava pregando. Note então que silenciar um ministro de Cristo, ou muitos deles, pela morte, ou por cancelamento na internet, ou por prisão, não significa a supressão do Evangelho de Jesus. Pode-se matar a igreja, que ela vai se reerguer. Certa vez, Tertuliano de Cartago, lá do 2º século, disse: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais pessoas Roma matava, mais pessoas Jesus salvava. Até que a própria Roma se tornou cristã. E o Evangelho chegou aqui por causa disso. Não tem como parar o Evangelho. O Evangelho de Deus jamais vai deixar de ser pregado nesse mundo, ainda que os homens tentem suprimir. Nós estamos aí às portas da eleição, e eu tenho visto muitos crentes desesperados. Se fulano foi eleito, a igreja vai ser perseguida. Deixa perseguir, meu amigo. O máximo que vai acontecer é a gente morrer. Daí, se eu morrer e acordar na eternidade com Jesus, o que vale essa vida aqui? Nada. Tem muita gente preocupada com isso. Meus irmãos, Deus tem seus eleitos em vários lugares do mundo.
O evangelho começou lá na Judéia. Você está em Curvelo, meu amigo. Quantos milhares de quilômetros não tem entre um e outro? Não chegou aqui, você não foi salvo. A pregação não vai parar. Por isso, não tenha medo de falar de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas, mas do verdadeiro Jesus da Bíblia para as pessoas. Não um Jesus que quer curar pessoas, fazer pessoas ricas. Um Jesus que fala assim: filho, você é pecador, mas se você vier a mim, eu posso te salvar e você vai para o céu comigo. Esse é o verdadeiro evangelho. Algumas pessoas vão rir de você. Você é louco. Outras não vão ouvir, mas alguns vão ser salvos. O poder do evangelho não é só para salvar. O evangelho que salva é o evangelho que condena. Hoje alguns de vocês vão ouvir ser salvos, e alguns vão ouvir não ser salvos, mas vão ser condenados por esse evangelho que estão ouvindo. Isso não está na nossa mão. A única coisa que está na nossa mão é falar de Jesus, e é isso que Ele quer que faça. Façamos isso. Fale de Jesus. E aí, a quinta e última aplicação. Não se enganem. Sua fé e arrependimento vão se evidenciar como verdadeiros por meio de obediência. E a obediência à Bíblia, gente. Não é obediência à regra que você inventa. Se Jesus é o rei, qual é a regra que vale para o reino dele? A regra dele. E a regra dele está onde? Na Bíblia. Não é uma obediência que você quer inventar. É obediência segundo a Bíblia. E a Bíblia é muito clara naquilo que a gente tem que fazer em todas as nossas áreas. O problema é que hoje nós somos tão preguiçosos, né? A gente nem lê livro mais. A gente fala assim: vou esperar lançar o filme. E se o filme tiver 3 horas, vai falar assim: eu vou esperar lançar as curtinhas, né? Ou seja, o mini filme. Nós somos assim. Não. Leia a Bíblia, veja o que Jesus ensina na Bíblia e viva o que a Bíblia manda. Isso vai nos custar caro. Por exemplo, a Bíblia manda para eu que sou esposo a viver uma vida sacrificial para minha esposa. Então, quem tem que estar em primeiro lugar na minha vida depois de Jesus? Minha esposa. Isso me custa? Muitas vezes. Às vezes eu trabalhei 10, 15 horas num dia e eu chego em casa e tenho que cuidar da minha esposa, amar minha esposa, ensinar a Bíblia para minha esposa, ler com ela, orar com ela. E o seu descanso? Descanso no céu. É o que a Bíblia manda. Mas o fiel obedece o que Jesus fala. E a Bíblia fala sobre isso. Então, vamos ver o que a Bíblia ensina e obedecer o que a Bíblia ensina. Isso é a demonstração da nossa salvação. Nenhum desobediente vai entrar no céu. Nenhum obediente vai entrar no céu pelo que fez, pelo que Jesus fez. Mas alguém que não obedece, as portas estão cerradas para ele. É impossível entrar no céu sem obediência. Que Deus nos dê graça para crer nessa mensagem. Vamos colocar de pé e orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te agradeço por esse culto, por tudo que aconteceu nele, pela tua palavra que foi pregada. Ó Deus, de mim mesmo e de cada um de nós não podemos arrepender e crer se isso não for gerado na nossa vida. Portanto, gere em nossos corações verdadeiro arrependimento e fé, e que ao tê-los, louvemos o Senhor, porque recebemos tão grande graça. Como disse, ó Deus, o teu servo no passado, o profeta Jonas: do Senhor vem a salvação. Remova de nós, ó Deus, todo o orgulho humano em acreditar que podemos nos salvar pela obediência, ou que podemos nos salvar, ó Deus, porque nascemos na igreja, ou que podemos nos salvar porque alguém perdoou o nosso pecado. Não. Nossa salvação consiste, ó Deus,
em crer em Jesus como suficiente e arrepender, deixando o nosso pecado e voltando para o Senhor. Por isso, derrama o Teu Espírito nas nossas vidas pela palavra, para que isso aconteça em nós. Senhor, tenha misericórdia, porque todos nós somos pecadores. Como disse Isaías, somos imundos e nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Sede propício a nós e derrama a justiça de Cristo nas nossas vidas, para que não sejamos condenados com o mundo. Que essa mensagem da cruz, que é loucura, que não seja loucura para nós, que para nós ela seja deleitosa aos corações, que ela seja preciosa como mel na nossa boca. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Senhor, Pai das nossas vidas, abençoe a Tua igreja, Senhor. É tão triste ver as Tuas igrejas dos nossos dias sendo taxadas de loucas e gentinhas, e isso de fato tem acontecido, porque elas têm cometido desatino no meio do povo. Traga às igrejas de novo a fé bíblica, racional e verdadeira, e traga de novo, ó Deus, ministros fiéis para pregarem o Evangelho. Levante trabalhadores para a Tua obra, e que assim a igreja dos nossos dias seja trazida de novo à saúde espiritual, que Senhor, não é estar cheia de programações e de coisas dessa maneira, mas é ter pessoas que creem em Jesus, amam a Jesus e vivem para Jesus. Senhor, nos salva, é o que mais precisamos. Perdoa o nosso pecado. Não há ninguém como Tu, que é tardio irá, benigno, misericordioso, longânimo. Perdoa o nosso pecado e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e para sempre. Amém.